muito o convite do Dr. João Menezes e do Dr. João Castelo Branco para estar aqui presente. É com muito prazer que estou aqui no Conselho Empresarial para o Desenvolvimento da Sustentabilidade. Estive a ver toda a apresentação que foi feita e o trabalho que estão a desenvolver, e eu penso que é crucial para o futuro. De certa maneira, se olharmos para a história da humanidade, nós estamos hoje numa grande encruzilhada, e toda a crise que a pandemia trouxe só veio exponenciar essa encruzilhada. E, portanto, ou continuamos a desenvolver o nosso modelo económico e social como ele existia e a catástrofe é inevitável, ou temos que introduzir as mudanças que são necessárias. De um ponto de vista global, se olharmos para os grandes indicadores, nós temos um planeta em que nesta altura são 7,4, 7,5 mil milhões de pessoas, um PIB que já passou os 80 bilhões de dólares, uma frota automóvel que todos os dias circula nos 5 continentes do mundo e que já passou os 1.000 milhões de carros. E nos próximos 20 anos nós podemos ter um crescimento ainda mais extraordinário da população, para chegar aos 9.000 milhões de pessoas. O PIB mundial também pode crescer significativamente e a frota automóvel pode duplicar ou crescer pelo menos 2,5 vezes. Se isso acontecer, nós estaremos a caminho de um dos maiores desastres da nossa história. E só para termos uma ideia desta perspectiva, a espécie humana demorou mais de 150 mil anos a chegar aos 1.000 milhões de pessoas, demorou apenas 12 anos a passar dos 5 para os 6 mil milhões de pessoas e apenas 12 anos a passar dos 6 para os 7 mil milhões de pessoas. Portanto, em cada ano a população do planeta aumenta e significativamente, e esta é uma pressão extraordinária sobre os recursos naturais e sobre as condições fulcrais de vida no planeta. O PIB mundial também tem crescido e tem crescido acentuadamente. Em 1950 era de cerca de 5 bilhões de dólares, entramos no século XXI a passar os 65 bilhões de dólares, nunca tinha acontecido antes na história, cresceu 13 vezes no espaço de pouco mais de 50 anos. E a grande explicação para todo esse desenvolvimento tem a ver com as tecnologias, as grandes tecnologias que foram descobertas e ou desenvolvidas no século XX, como o motor de combustão interna, o carro, o avião, a eletricidade, o computador, o laser, o telefone. Estas tecnologias tiveram um impacto brutal sobre a produtividade total dos fatores de produção e mudaram completamente a trajetória da espécie humana sobre o nosso planeta. E, portanto, há uma criação crescente de riqueza, de prosperidade. Mas o que este modelo de desenvolvimento económico e social tem mostrado, com muita clareza nos últimos anos, é que é um modelo que consome recursos a uma velocidade sem precedentes na história. Portanto, nós estamos a dilapidar os recursos naturais, a biodiversidade e o capital natural do planeta a uma velocidade sem precedentes. Há um estudo muito interessante do US Geological Survey dos Estados Unidos que mostra que nos últimos 60 anos, em termos percentuais, nós estamos a consumir hoje 618 vezes mais petróleo que há 60 anos atrás, 1000 vezes mais gás, 756 vezes mais níquel, 1500 vezes mais bauxite. Quer dizer, isto não é sustentável. E, portanto, se nós não mudarmos o nosso modelo de desenvolvimento, vamos ter sérias surpresas, ou estamos já a ter sérias surpresas em termos do futuro. Depois, o modelo de riqueza e prosperidade tem uma concentração excessiva da riqueza no 1% das pessoas que são mais ricas no planeta. Portanto, é um modelo que não distribui a riqueza, pelo contrário, concentra. E este 1% da população mais rica do planeta detém hoje 46% do PIB mundial, quando os 70% da população mais pobre apenas tem 3%. E isto também não é sustentável. As questões da sustentabilidade estão intimamente ligadas ao modelo de desenvolvimento económico e social, às questões sociais e às questões ambientais. E nós temos que introduzir mudanças em todos estes vértices para termos um caminho mais sustentável para o futuro. E eu penso que isso é possível e, portanto, as soluções estão à nossa frente. Tem que existir coragem política para as implementar. Penso que no nosso continente, o continente europeu, há uma percepção muito grande de todas essas questões. Penso que o plano de recuperação económica que vamos desenhar
e que tem que obter um grande apoio em todos os quadrantes e, sobretudo, a nível dos vários intervenientes, é fulcral que haja um eixo estratégico transversal alinhado com o Pacto Ecológico Europeu, com o Plano Nacional da Energia e do Clima, com o roteiro de neutralidade carbónica, enfim, com o Plano Nacional de Eficiência Energética, porque é este o motor da transformação. Queremos construir uma sociedade mais descarbonizada, mais sustentável, mais amiga do ambiente, mais respeitadora do capital natural e mais respeitadora da biodiversidade. Esta crise veio mostrar com muita clareza que a biodiversidade é uma espécie de seguro de vida da espécie humana no nosso planeta e, portanto, ela não pode ser desperdiçada ou, pelo menos, estruturalmente afetada. As consequências são muito graves. Do ponto de vista agora da situação económica criada por esta crise, eu sou das pessoas que acredita que as consequências são muito profundas e atravessam todos os setores da economia. Se nós olharmos para o que se está a passar no mundo, nos últimos meses, praticamente o número de pessoas com fome no mundo duplicou. Se colocam e que são desafiantes noutros espaços. Se olharmos para os Estados Unidos da América, no mês de abril, o número de desempregados aumentou 30 milhões, nunca aconteceu antes, nem nos meses mais drásticos da Grande Depressão. Se olharmos para o PIB mundial, em abril e maio perdemos 9 bilhões de dólares, isto significa uma Alemanha e Japão juntos. Se olharmos para os índices dos mercados, como o VIX, que mede a volatilidade dos mercados, ele atingiu um recorde no mês de abril. Se olharmos para as projeções que existem na União Europeia, são à volta de um declínio do PIB na União Europeia no seu conjunto de 7,4%. Penso que também nunca antes aconteceu na história. E para Portugal as projeções, como sabem, são de uma retração entre 7% a 10%, o que é extremamente elevado. Compara-se com os piores anos de performance da economia portuguesa de 1914 ou de 1936. E, portanto, o desafio que nós temos à nossa frente é um desafio extraordinariamente difícil. E ele só vai ser vencido se nós tivermos uma direção muito clara, um caminho que seja assimilável por todos e que ponha todos os atores da sociedade, onde as empresas são absolutamente fulcrais, a trabalhar na mesma direção. E eu penso que esta crise veio mostrar também, e é uma questão muito grande para reflexão para nós todos, que a nossa capacidade enquanto espécie para prever o futuro, ou pelo menos intuir as grandes tendências que vão transformar a sociedade, é uma capacidade que tem vindo a declinar. Nós não fomos capazes de prever a eclosão do terrorismo em 2001, com o ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque. Não fomos capazes de prever a crise financeira e económica de 2007, 2008. Não fomos capazes de prever a eclosão da Primavera Árabe em 2011. Não fomos capazes de prever a profundidade que esta pandemia veio causar no planeta neste ano de 2020. E, portanto, eu interrogo-me com a capacidade de informação que nós temos hoje em dia, o que é que se está a passar. Nos últimos 5 anos, a informação acumulada no mundo aumentou cerca de 25 vezes. Nós estamos a acumular a informação como nunca antes na história. No entanto, a nossa capacidade de transformar a informação em conhecimento e de transformar o conhecimento em sabedoria parece que se está a desvanecer, ou pelo menos não tem a vitalidade que já teve no passado. E lembra-me sempre aqui o extraordinário verso do poeta norte-americano, que viveu muito tempo em Inglaterra, o T.S. Eliot, que ele perguntava num verso que é muito célebre: onde está a sabedoria que se desvanece no conhecimento, onde está o conhecimento que se perde na informação. E nós estamos obcecados com a informação e não estamos a compreender que é necessário tratar a informação, tornar inteligível as tendências, e eu penso que isso é uma questão crucial para o futuro. E, portanto, a ciência de dados, a capacidade de tratar a informação com Big Data, a aplicação da inteligência artificial são tendências absolutamente indispensáveis para compreendermos a complexidade das nossas sociedades. E nós temos também muita tendência, com todo o respeito que eu tenho pela economia, pelas finanças, que são absolutamente cruciais, mas a nossa visão das sociedades é excessivamente economicista e excessivamente financeirista. E por isso perdem-se as outras perspectivas das ciências sociais, da demografia, da biologia, da própria medicina, para termos uma compreensão articulada e coerente de tudo aquilo que se está a passar.
O segundo ponto que eu penso que é muito importante, eu acho que esta crise vai consolidar o papel da ciência. Nós tivemos em 2 meses seguidos, abril e maio, mais de 7.000 papers publicados no mundo com a investigação que se está a fazer em torno desta pandemia. E se a pandemia cria muitas incertezas, o nosso único refúgio contra a incerteza é a ciência. E eu acredito que a ciência vai dar uma resposta, acredito que o caminho para o futuro e para esta transformação, para além do respeito integral pelos ecossistemas, pela biodiversidade, pelo capital natural, reside na ciência e na tecnologia, reside no conhecimento, não no obscurantismo. E, portanto, eu acho que aí é uma aposta absolutamente crucial para o futuro. E ligado a esta, em termos de Portugal e da Europa, mas particularmente no nosso país, eu penso que nós temos que extrair todas as ilações e na próxima década o país tem que ser capaz de construir um centro, aglutinando as melhores pessoas que têm na função pública e recortando outras, uma espécie de centro de resiliência. Isto é, para prever os grandes riscos, para antecipar esses riscos, para termos respostas. E atenção, não são só os riscos pandémicos, porque as pandemias vão voltar e é necessário que o país esteja preparado para elas, mas são todos os outros riscos que nós sabemos que o nosso país enfrenta e para os quais as respostas se calhar não estão estruturadas, não são coerentes e não estão apuradas. É o risco sísmico, é o risco climatológico, nós já temos zonas no sul do país que estão em desertificação e isto vai se coligar ao que se passa em toda a África do Norte e até ao Sahel e, portanto, esta desertificação crescente e a ameaça brutal que existe sobre o sul do território, que se pode expandir ao resto do território. Temos as ameaças no litoral, com as questões do avanço do mar. Temos um risco crucial, que é o risco dos ciberataques e do ciberterrorismo. Recordava só que com esta crise e a crescente virtualização e automatização de todos os sistemas e a crescente digitalização, o que isso implica é que o espaço virtual vai desempenhar um papel cada vez maior nas nossas sociedades. E no espaço virtual a velocidade de desenvolvimento de todos os fenómenos é absolutamente brutal. E, portanto, os riscos de ciberataques vão aumentar e aumentar de uma forma extraordinária. E nós testemunhamos isso durante esta pandemia, quando, por exemplo, o Irão lançou um ciberataque contra todo o sistema de abastecimento de água do Estado de Israel, ele foi parado à última da hora, mas se esse ciberataque tivesse funcionado, iríamos ter um país completamente condicionado num dos seus recursos fundamentais. E dias depois Israel retaliou, atacou um dos maiores portos do Irão, o porto de Bandar, no Porto Pérsico, no Golfo Pérsico, e nós vimos os navios durante quase um dia inteiro completamente desorientados, em vez de levar as mercadorias para o porto, saíam do porto, todo o sistema foi completamente desestabilizado. E isto mostra também a fragilidade das nossas sociedades. Nós estamos a construir sociedades tecnologicamente muito avançadas, mas que podem ter esta vulnerabilidade grande se algum ciberataque consegue inibir o funcionamento de todos os sistemas de software e todos os sistemas que comandam as nossas vidas. E, portanto, estes riscos são riscos que têm que ser atalhados. E antes de falar concretamente da situação do nosso país, queria dizer que, do ponto de vista geopolítico, esta crise revelou uma desorientação grande das duas maiores potências do mundo, os Estados Unidos e a China. Nós estávamos habituados a ter a liderança americana quando existiram crises pandémicas anteriores, no caso do ébola ou do SARS, das várias epidemias que existiram no passado. Vimos desta vez os Estados Unidos com uma liderança errática, muito virados para dentro, sem se posicionarem como os líderes que são naturalmente para combater este tipo de fenómenos. E do outro lado, a China enveredou pelo mesmo caminho, tentou rentabilizar tudo aquilo que vendeu em termos de propaganda como grande êxito na luta contra a pandemia. Desculpem. E isto criou uma situação extraordinariamente difícil no mundo. E o que se passa hoje em dia é que nós vimos o Conselho de Segurança das Nações Unidas que não conseguiu funcionar quando a China era o seu presidente, com medo de o convocar e ser criticada pelos Estados Unidos. E a pergunta que se coloca aqui é como é que é possível, numa situação de grande dor e sofrimento para grande parte do mundo, nós temos as principais potências mundiais
a terem um comportamento que não é de todo aceitável. E é aqui que eu penso que a União Europeia tem um papel muito importante. A União Europeia, felizmente, tem-se movido na direção correta. Estes pacotes financeiros que vão existir e que se baseiam pela primeira vez na emissão de dívida pela Comissão Europeia são um passo muito significativo em termos do futuro. Eu sou das pessoas que acredita que provavelmente a chanceler Merkel ainda vai ter o seu momento de Alexander Hamilton na Europa. Alexander Hamilton era o secretário de Estado do Tesouro nos Estados Unidos em 1790, é um dos grandes pioneiros e pais fundadores da nação americana, e em 1790, no fim da Guerra da Independência, muitos Estados estavam falidos, e ele apresentou uma lei no Congresso em que o governo federal assumia a dívida desses Estados, e no debate que se seguiu, que é extremamente interessante, perguntar-lhe o que é que o senhor ganha com isso, e ele respondeu: eu ganho a União, eu ganho os Estados Unidos da América. E assim aconteceu. Eu penso que a quantidade de recursos financeiros que está em jogo para defrontar uma pandemia como esta não tem nenhum paralelo nas consequências que podem existir se houver solidariedade na Europa, se houver uma implementação destes pacotes, se houver uma monitorização, se houver transparência na sua aplicação e se eles forem aplicados devidamente para transformar não só Portugal, mas a Europa e colocá-la no sentido do desenvolvimento sustentável. E eu penso que isso é possível, é um grande desafio e isso vai acabar por acontecer. E antes de nomear as várias áreas que eu penso que nós temos que trabalhar e trabalhar profundamente, é evidente que esta crise veio assinalar com uma vertente, digamos, implacável, a crescente digitalização das sociedades. Digamos que as indústrias físicas que existiam no passado, a começar pela aviação e outras, foram fortemente penalizadas, e as empresas digitais mostraram com as suas soluções que podem ser parte do futuro. Eu sou das pessoas que acredita que o digital não vai vencer o físico, nós vamos ter sempre um sistema híbrido acoplado, mas não há dúvida que a crescente digitalização das nossas sociedades traz problemas novos e abre oportunidades novas. E entre os problemas que existem, é evidente que a crescente digitalização, com a automação e com a virtualização dos sistemas, tem logo um impacto grande em termos do emprego, e nós temos que ter sociedades sustentáveis que não esqueçam os três pilares: o ambiente, a sociedade em si e o emprego, e a parte do desenvolvimento económico. Eu penso que temos que procurar aí um modelo diferente. Eu penso que esta crise veio colocar em cima da mesa a necessidade de respondermos a esse modelo. Não é possível mais o mundo continuar numa espécie de crescimento do PIB que é o sistema das matrioscas invertidas. Isto é, vamos aumentando as matrioscas umas atrás das outras com o crescimento exponencial do PIB, com todo o impacto que ele tem em termos dos recursos do planeta. Nós temos que provavelmente inverter esse modelo, torná-lo muito mais semelhante a um donut, em que há na parte exterior do donut a linha da privação do planeta, portanto, a linha que não podemos passar sob risco de pôr o planeta em risco, e no interior a linha da privação social. E eu penso que há sinais muito fortes, mesmo antes desta crise, que as empresas estão a movimentar nesta direção. Lembra-me que em agosto do ano passado, nos Estados Unidos, na Business Roundtable, que agrega mais de 200 das maiores empresas americanas, houve o compromisso de se começar a questionar o modelo de desenvolvimento que existe. Eu penso que não há de todo substituto ao modelo capitalista. O modelo capitalista é até hoje aquele que criou mais prosperidade e mais riqueza, mas nós sabemos que o modelo capitalista, sem os mercados estarem regulados, pode conduzir a situações extremamente difíceis, como estamos a verificar. E é, portanto, a necessidade de ajustar esse modelo, de tornar esse modelo mais compatível com as comunidades, com as sociedades, e isso é algo que as empresas podem fazer. A declaração final da Business Roundtable critica muito aquela asserção de Milton Friedman, que dizia que a responsabilidade social das empresas é o lucro e apenas o lucro. Eu penso que nós hoje temos que olhar para as questões ambientais, temos que olhar para aquilo que o Dr. João Menezes estava a falar do ESG, e o Dr. João Castelo Branco, é absolutamente fundamental nos dias de hoje. Nós temos que ter empresas que sejam resilientes,
que tenham em atenção não só os interesses dos acionistas, mas dos colaboradores, dos trabalhadores e das comunidades onde se inserem, e eu penso que essa alteração, essa mudança de paradigma está em cima da mesa. Portanto, o business não pode ser as usual, tem que ser, como dizia o Dr. João Menezes, as unusual. E, portanto, é aí que nós temos que fazer uma mudança grande. Queria também chamar só a atenção para um ponto muito importante que tem a ver com esta crise e com esta pandemia. Em abril deste ano, nós tivemos um declínio das emissões de CO2 no nosso planeta, que foi a maior da história nos últimos anos, chegou a 17%. Mas quando projetamos o declínio das emissões de CO2 para o planeta para este ano, elas estão entre 8% a 10%. E, portanto, nós não podemos esquecer que em 2019 o planeta já passou os 34 mil milhões de toneladas de CO2 que foram emitidas. E o máximo que nós podemos emitir para termos um planeta sustentável são 18 mil milhões. Há múltiplas soluções que existem, nomeadamente tem a ver com a transição energética, com a eletrificação das frotas de automóveis nas cidades, com a substituição das centrais a carvão por centrais a gás, com maior penetração das energias renováveis. Enfim, há todo um conjunto, toda uma panóplia de soluções que estão disponíveis e com elas nós podemos reduzir significativamente as emissões. Mas nós não podemos esquecer que a solução tem que ser uma solução abrangente que cubra todos os setores, porque o consumo de combustíveis fósseis representa apenas 57% das emissões de CO2. Digo apenas porque as pessoas pensam que elas são a globalidade das emissões, são 57%. Temos 23% das outras indústrias poluentes e para elas temos que encontrar soluções, as siderurgias, as cimenteiras, a indústria petroquímica, e 20% das emissões estão ligadas ao mau uso dos terrenos. E sobretudo na Ásia, quando os terrenos são queimados para se plantarem outras culturas, as emissões são absolutamente brutais. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isso quando analisamos os 57% de emissões que derivam do consumo de combustíveis fósseis? 1/3 tem a ver com o sistema de transportes mundial, mas 2/3 tem a ver com o sistema de geração elétrica e térmica. E é por isso que as pessoas estão um pouco desapontadas, porque num ano como este, quando houve a paralisação de mais de 60% do PIB mundial e fazemos as projeções na globalidade do ano, as emissões só declinam 10%. E, portanto, as pessoas perguntam o que é feito dos outros 90%. Isto só abre a perspectiva da dimensão ciclópica deste desafio. Porque enquanto não mudarmos o sistema de transportes e também não mudarmos o sistema de geração elétrica e térmica, nada será possível. E aí o papel das cidades é absolutamente determinante. E sobre a geração elétrica e térmica, apesar de todos os avanços que nós tivemos até hoje em termos das energias renováveis e da penetração extraordinária que elas estão a ter no sistema energético mundial, e eu sou um defensor desde a primeira hora em Portugal do papel das energias renováveis no debate público, apesar de todas essas melhorias, nós continuamos a produzir 400 quilos de carbono por cada megawatt-hora de energia que é gerado com o sistema que temos hoje. E precisamos de chegar aos 100 quilos de carbono por cada megawatt-hora. E, portanto, a dimensão deste desafio é fulcral e é por isso que eu acho que no plano de recuperação económica para o país, nós temos que ter esse grande eixo estratégico transversal que percorre todas as áreas, portanto, que é o motor da transformação e que tem que significar a descarbonização da economia portuguesa, o trabalho para aumentar a mobilidade elétrica nas cidades, a eletrificação de segmentos crescentes da economia, a aposta ainda maior nas energias renováveis, a aposta no hidrogénio, se for gerado a partir do gás natural. A tecnologia do hidrogénio ainda não está totalmente desenvolvida, mas há muitos passos significativos que foram dados. Segundo a Agência Internacional de Energia, precisamos de reduzir nos próximos 10 anos cerca de 30% dos custos de produção do hidrogénio através da eletrólise da água, mas ele pode ser um gás renovável que substitui o gás natural, que pode ser uma das apostas no setor da mobilidade e dos transportes. E atenção, o hidrogénio tem outra característica extraordinária, que é a questão do armazenamento. Pode contribuir também para o armazenamento. A meu ver, as questões do armazenamento da eletricidade vão estar na base de uma das maiores descobertas deste século, que está anunciada e vai a caminho. A única razão que nós continuamos a ter hoje o domínio do petróleo e do gás no sistema energético mundial é que nós podemos armazená-los e consumi-los
quando queremos. Não podemos fazer isso com a eletricidade. E o armazenamento da eletricidade a larga escala vai ser, portanto, uma das descobertas capitais deste século e pode mudar o futuro da nossa civilização, porque ela vai provocar imediatamente a eletrificação crescente de grandes segmentos da economia mundial. E isto tem que estar alinhado, penso eu, no nosso plano de recuperação, com alguns dos pilares essenciais que temos que trabalhar. Eu penso que face aos recursos financeiros que o país vai ter disponíveis, e que são metade de todos os recursos que o país recebeu até hoje, desde 1982, quando ingressou na União Europeia, portanto, colocam à nossa frente uma oportunidade talvez sem precedentes para mudar a nossa economia, para mudar a nossa sociedade e para assegurar um destino diferente ao povo português. E para isso eu penso que é incontornável a aposta nas grandes infraestruturas físicas. Nós temos que ter uma rede ferroviária elétrica que ligue o país, que ligue Portugal à Espanha e ao mercado europeu. Nós temos que ter uma aposta muito significativa nos nossos portos, nas nossas plataformas logísticas, nos cais, nos equipamentos de carga, portos que são sustentáveis e que são fortes, alavancam as exportações, e o nosso país é um país que pode, a esse nível, fazer o seu caminho para o futuro. Eu penso que também temos à nossa frente uma oportunidade única na nossa história de conjugar a exploração da nossa vertente continental com a vertente marítima. Se olharmos para a história de Portugal, nós temos a exploração dessas vertentes em ciclos dicotómicos e alternados. A exploração da vertente continental foi sempre muito difícil porque estávamos confinados por um grande vizinho, e depois a própria Península Ibérica está confinada por si quando se relaciona com o espaço europeu. Mas é a altura de explorar essa grande vertente continental, de construir espaços geoeconómicos integrados, sobretudo ao longo das nossas cidades de fronteira, alargar esses espaços para a Espanha, alargar a penetração dos nossos produtos no mercado ibérico e no mercado europeu. Há muitos exemplos extraordinários que estão a desenvolver no interior do país e que podem facilitar o desenvolvimento de projetos âncora que catapultem a economia local, e portanto é isso um bocado que estamos a trabalhar nas diferentes áreas. Há um aspecto que deriva desta crise e que tem a ver com a questão das cadeias logísticas. Portanto, quando olhamos para as cadeias logísticas, a crise mostrou que nós temos que reorganizar essas cadeias logísticas. Não é aceitável que Portugal e a Europa dependam do exterior para equipamentos críticos, por exemplo, na área da saúde e noutros. Eu penso que a Europa defendeu e está a desenvolver o seu conceito de autonomia estratégica. Isso dá a muitas das nossas indústrias, particularmente à metalomecânica pesada, à metalomecânica ligeira, às próprias indústrias de construção naval, da aeronáutica e de outros setores, às biotecnologias da saúde, dão uma oportunidade imensa para o país se afirmar nessas áreas, e portanto isso é possível. E relacionado ainda com a questão continental, nós não podemos esquecer tudo aquilo que tem a ver com a coesão do território, com a agricultura e com a floresta. Nós temos um país que é coberto em mais de 35% do seu território por floresta. A floresta é muitas vezes desperdiçada e perdida nos incêndios. Isto não é aceitável. Há muitos anos que defendo que o país devia desenvolver uma cadeia de centrais de biomassa para tratar os resíduos florestais e convertê-los em calor, convertê-los em hidrogênio, convertê-los em produtos. E isto é também a ligação de todo este plano com a economia circular. Se olharmos para a Europa produz por ano 4 mil milhões de toneladas de lixos, e se existir reciclagem desses lixos, a Europa pode recuperar cerca de 25% dos minerais estratégicos que existem, de que necessita todos os anos. É um mercado de 650 mil milhões de euros. E, portanto, eu acho que temos de ter uma aposta forte na economia circular, nas empresas portuguesas que já fazem o tratamento dos resíduos. Temos de desenvolver um programa para a floresta que dê valor ao lixo, valor económico aos resíduos florestais, que eu penso que é um elemento fulcral para mobilizar as populações para limpar a floresta, entregar o lixo nas centrais de biomassa. O lixo deve ser tratado aí e deve ser transformado em recursos. E reparem que isto é uma ruptura do paradigma que existe. Nós somos uma civilização que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. Chegou a hora de também transformarmos lixo em recursos
e com base no tratamento destes resíduos florestais, eu penso que isso é possível. É evidente que se tentarmos produzir eletricidade, se calhar é caro, mas se produzirmos calor pode ser competitivo, se produzirmos hidrogênio pode ser competitivo. É um projeto que tem que ser estudado e desenhado com mecanismos articulados e coerentes que façam funcionar o mercado na direção correta. Se olharmos depois para aquilo que se pode passar em termos do mar, com a extensão da plataforma continental, eu sou um defensor que o país tem que apostar no mar, portanto tem que explorar a sua vertente continental e a sua vertente marítima simultaneamente. Eu acho que o mar é um ativo fulcral, é uma das respostas para enfrentarmos esta encruzilhada. O mar é essencial na estabilização do clima do nosso planeta. Existe um projeto internacional, e eu defendo que Portugal deve fazer parte dele, que é o Projeto Argo. O Projeto Argo, onde está, por exemplo, a Noruega, a Dinamarca e muitos outros países, eles usam sensores, os sensores são muito pequeninos, há boias de sensores que descem no oceano em ciclos de 10 dias, descem e sobem. E eles dão todos os dias um registro da pressão, da temperatura, do nível de oxigênio, do nível da acidificação, dos recursos biológicos, do volume de plásticos, de todas as variáveis que nos interessam tratar. E estes dados estão a revolucionar completamente a oceanografia e estão a revolucionar completamente a climatologia. E é por isso que eu defendo que nós devemos constituir uma grande universidade do Atlântico, nos Açores. Seria a grande universidade do Atlântico, o sítio do mundo em que mais se conhece do Oceano Atlântico. E porquê? Porque os Açores são uma das plataformas mais interessantes no mundo para estudar a interação entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar. E dos dados do projeto Argo, uma das descobertas impressionantes é que nos 3 metros da camada superficial do oceano nós deixamos acumular até hoje energia que equivale a 1000 milhões de vezes a energia das deflagrações das bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. E esta energia liberta-se para a atmosfera, os cientistas ainda não sabem como, quais são os mecanismos, mas é isto que causa os tufões, os acontecimentos climáticos extremos, a devastação impressionante que nós temos em vastas áreas do nosso planeta. Se nós formos capazes de construir uma grande universidade do Atlântico, pôr todas as nossas universidades e centros de investigação a trabalhar, atrair consórcios internacionais, o valor que uma descoberta deste tipo tem é de bilhões e bilhões de dólares. Como é que se geram estes fenómenos extremos e como é que nós podemos mitigá-los e usar a energia não para fins destrutivos, mas para fins construtivos. Depois o mar tem características impressionantes. Se nós estudarmos bem, entre os 200 metros e os 1000 metros, existe o que se chama a camada mesoplágica do oceano, a Twilight Zone, onde os recursos biológicos que estão acumulados são 10 vezes maiores do que todos aqueles que nós pensávamos. E nós, atenção, ainda sabemos pouco do mar. Portanto, a fileira alimentar do mar vai ser crucial, penso eu, neste projeto. Temos que apostar, mas apostar com a ciência e com a tecnologia, como os noruegueses estão a fazer. Eles tinham os cardumes de salmão a declinarem, estão a usar a informação do projeto Argo, e com a inteligência artificial e os gêmeos digitais, eles conseguem mimetizar, simular o comportamento dos cardumes, pescar nas alturas devidas, compreender todo o seu movimento, e o que se passa é que eles foram capazes de inverter o declínio dos cardumes de salmão na Noruega. Hoje estão a prosperar, estão a desenvolver-se, a pesca é muito mais sustentável, e nós também temos que ser capazes de unir a nossa fileira da pesca com estas tecnologias avançadas e com uma universidade, centros de investigação, empresas que sejam capazes de propulsionar esta mudança. E este fenómeno que existe na camada mesoplágica é muito interessante, porque ele também está relacionado com os circuitos que estamos hoje a começar a compreender do sistema de descarbonização da Terra, da absorção do carbono que é emitido pela espécie humana, porque foi relatado na sequência da Segunda Guerra Mundial, há muitos relatos de submarinos que ninguém compreendia até pouco tempo atrás, e os pilotos dos submarinos relatavam que ao fim do dia, em cada dia, ao fim do dia, acontecia uma coisa que era o fundo do mar vinha para cima. E portanto, estes recursos biológicos estão concentrados nesta camada mesoplágica, todos os dias propiciam a maior migração que existe na Terra. Eles vêm à superfície para comer os restos de plâncton, para se alimentarem da chamada névoa marinha, e desempenham um papel fulcral
em todo o ciclo de descarbonização do nosso planeta. E, portanto, eu acho que é muito importante estudarmos cada vez mais todos estes fenómenos, e a ciência e a tecnologia vão ser uma resposta. É evidente que no futuro nós vamos ter e apostar, acho eu, fortemente na reindustrialização do país. Reindustrializar o país não significa voltarmos a desenvolver as indústrias do passado, mas sim as indústrias do futuro. Penso que na área dos oceanos, das biotecnologias, do tratamento das algas, do tratamento e da formação de muitos biopolímeros naturais que possam substituir depois os plásticos, há um imenso caminho a fazer. Penso que na área das biotecnologias da saúde nós já temos empresas e sistemas que se podem desenvolver nessa área e transformar Portugal numa espécie de fábrica de alguns medicamentos e de algum equipamento médico na Europa. Temos que ter capacidade para fazer isso. Temos que apostar fortemente no nosso cluster das energias renováveis, portanto, produzir cada vez mais energias renováveis. Eu penso que a energia solar é uma das grandes energias deste século, pela simples razão que em cada dia que passa nós recebemos do Sol 8.000 vezes mais energia do que toda aquela que o planeta consome, e portanto se formos capazes de aproveitar este recurso, Portugal pode ser um país capaz de exportar energias renováveis, não só para a Espanha, mas para o resto da Europa, e afirmar-se nessa área. Há uma combinação virtuosa entre o cluster de energias renováveis com o hidrogênio renovável, produzido a partir da eletrólise da água. Desde que as tecnologias se desenvolvem e os custos baixem, penso que podemos formar aí um sistema que é extremamente interessante. Temos que dar também toda a atenção à biodiversidade e aos ecossistemas. Defendo que deve existir um grande projeto para remunerar o trabalho que os ecossistemas fazem em termos de serem sumidouros de carbono, e portanto isto pode abrir uma perspectiva nova de valorização do território e de valorização de muitas das nossas comunidades. E finalmente queria falar do desafio das cidades. Eu penso que tudo se vai passar neste século em termos das respostas à descarbonização com aquilo que vai acontecer nas cidades. As cidades ocupam apenas 2% da área do nosso planeta, mas nelas já reside mais de 50% da população. Elas consomem 75% da energia e elas emitem 80% das emissões de CO2. Portanto, se nós não encontrarmos um paradigma novo para as cidades, vai ser muito difícil pormos em prática todos estes objetivos. E é por isso que eu defendo, pelo menos para as nossas duas grandes cidades, de Lisboa e do Porto, com as suas grandes áreas metropolitanas, e a área metropolitana de Lisboa tem cerca de 19 autarquias, portanto isto tem que ser um projeto que envolva as autarquias, as empresas, o nosso sistema de inovação, as universidades, o sistema científico, os centros tecnológicos, para produzirmos cidades inteligentes. E qual é a aposta para as cidades inteligentes? É a aposta nos sensores, é a aposta nos dados e na ciência dos dados, é a aposta na inteligência artificial e nas máquinas que aprendem para tratar esta informação e integrar completamente os fluxos de pessoas, o tratamento dos resíduos, as cadeias energéticas, as cadeias de tratamento de água. Eu penso que nós podemos fazer declinar bastante os custos de contexto das nossas cidades, torná-las mais competitivas, produzir aqui um paradigma com o envolvimento de todas as companhias de software, e algumas delas trabalham para grandes instituições internacionais e têm muitas capacidades, e podemos, de certa maneira, criar o conhecimento que depois é preciso vender se ele for aplicado como deve ser e do ponto de vista ambientalmente sustentável. E depois podemos, nas cidades médias do país, também ver como explorar e mudar o paradigma e articular tudo isso. E, portanto, ia apenas terminar dizendo que, para mim, a sustentabilidade é realmente a vertente crucial que pode fazer a diferença neste século. Ela tem que ser trabalhada em todas as vertentes. Nós não podemos esquecer nenhuma das vertentes, desde a questão ambiental, a transição energética, a mobilidade elétrica, a termos sociedades mais coesas, mais inclusivas e resolvermos os problemas da sustentabilidade social, e atenção a afinar o nosso modelo económico para também ele ser mais inclusivo, para distribuir melhor a riqueza, para não ser um modelo tão predatório e tão extrativo como foi até aqui. E por isso o pilar da economia circular aí é absolutamente fulcral, é parte da nossa mudança do paradigma, de transformarmos também lixo em recursos,
e construirmos sociedades que sejam coesas e sustentáveis. Muito obrigado e desculpem se vos macei. Senhor Professor, nós é que agradecemos muito este momento, que eu estou seguro de que foi um momento absolutamente marcante e importante para todos nós. Eu diria mesmo que foi uma lição com L grande. Ouvi-lo dá-nos uma inquietação por um lado, mas também é apaziguante. Não é só inquietante, é também apaziguante. Lembra-me aquela velha máxima de que nós estamos cheios de problemas e teremos sempre mais problemas, porque eles têm essa capacidade de se reproduzir, mas só temos que ter a segurança de que somos capazes de fazer com que as soluções ganhem a corrida aos problemas. E ouvi-lo dá-nos esse conforto de sentir que, de algum modo, no fim, as soluções serão capazes de ganhar a corrida aos problemas. O professor, há pouco tempo, no Público, escrevia, ou lembrava aquilo que disse o filósofo americano, o Nelson Goodman, quando ele chama a atenção para os mundos possíveis que estão dentro do mundo real, e é uma sorte que nós temos, enquanto portugueses, diria assim, sem querer também exagerar, mas uma sorte o olhar que lança sobre a realidade, sobre o mundo real, digamos assim, porque ele parece cheio de mundos possíveis, e isso é um grande conforto e dá-nos uma grande segurança neste plano de recuperação da crise que tem em mãos. Eu, sem mais demoras, agradeço a sua participação. Sabemos que tem que partir. And now we're a bit delayed. João, deixe-me só também agradecer aqui em nome da direção, já que está o professor, um agradecimento também da minha parte, faço minhas palavras do João, está bem? Muito obrigado, muito interessante, muita matéria.